Olá, paz do Senhor. Está entrando no ar o seu programa Escola Bíblica Dominical. E queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando que esse programa é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como presidente nosso muito digno pastor Ival Teodoro da Silva. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem por título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. E essa lição ela compõe o quarto trimestre de 2022, que tem como título geral A Justiça Divina, e o comentarista pastor Ezequias Soares. Nós estamos estudando essa lição, a temática desse trimestre, melhor dizendo, sobre a justiça divina, baseado no livro do profeta Ezequiel. E hoje, então, como eu disse, a restauração nacional e espiritual de Israel, baseado no capítulo de número 37 do livro do mesmo que a gente está citando, do profeta Ezequiel. E hoje nós temos aqui na sala para comentar essa lição a presença de dois comentaristas amigos, né? E é uma honra tê-los aqui. O presbítero irmão Davi, auxiliar ali na Dequicisana, paz do Senhor, irmão Davi. Paz do Senhor, pastor Malcir, paz do Senhor, pastor Fábio, e a todos aqueles que estão nos assistindo. Deus abençoe. Maravilha. Pastor Fábio Tenório, hoje está pastor ali na De Suíça, né? Glória Amigão, paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, pastor Evalcir, paz do Senhor, presbítero irmão Davi, Amém. Aos nossos irmãos, amigos também que acompanham o programa. Que bênção, né? Hoje, então, nós vamos para a lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Nós vamos fazer tratativas hoje, pensar nessa restauração. A gente vem trabalhando ao longo desse trimestre. Na lição anterior, nós trabalhamos Gog e Magog, o dia de juízo, né? Pensando naquela linguagem simbólica, e você deve ter assistido, deve ter acompanhado, né? Então, assim, hoje nós vamos tratar agora, começar no declínio, quando Deus começa a fazer a tratativa sobre a restauração da nação. E nós vamos começar a pensar sobre isso hoje, mas antes eu gostaria de pedir ao presbítero Davi para que fizesse a leitura do nosso texto áureo. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Romanos capítulo 11, versículo 26. A verdade prática nos diz assim: a chamada divina à restauração tem a ver com o reestabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Os nossos objetivos da lição, quero pedir ao pastor Fábio Tenório para que ele faça a leitura. Amém. Objetivos da lição: apresentar o significado da visão do Vale de Ossos Secos. Segundo, explicar a dispersão dos judeus entre as nações. E terceiro, constatar o milagre do século XX. Maravilha! Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos de número 1 até o 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles,
e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Após a leitura bíblica, nós retornamos e vamos pensar hoje nesse ponto dessa restauração, né? Nessa ideia da restauração nacional e espiritual. E nós começamos com o primeiro tópico, sobre o significado do vale dos ossos secos, né? A gente ouve tantas mensagens sobre isso, né? A gente ouve pregadores fazendo uso desse termo, né? E hoje nós temos o privilégio de poder discorrer um pouco mais a fundo, entender melhor. Ezequiel 37, primeiro, Ezequiel vai dizer que o Senhor o levou em espírito e pôs no meio de um vale de ossos secos. Entendemos que é uma visão ali, né? E como os demais oráculos que ele teve, né? E ele foi conduzido então nessa visão. O versículo 2, a parte B, diz, né, que esses ossos eram muito numerosos e eram sequíssimos. E aí a gente começa as perguntas, eu começo com o pastor Fábio. Pastor Fábio, qual o significado desta visão? Amém. Pastor, eu queria fazer aqui um paralelo com esta pergunta, né, que ela é bem propícia aos nossos irmãos, amigos que estão nos acompanhando, mencionando a leitura bíblica em classe que acabamos de ver, né, que está ali no livro de Ezequiel 37, e o versículo 11. Fazendo um paralelo, eu vou estar lendo na sequência, que nós abordamos aqui já várias lições desde o seu começo, né, começando com a palavra do Senhor chamando Ezequiel para ser esse atalaia. A gente passou aqui por todos os processos e agora, não digo que é o final, mas é a parte final, que seria essa restauração, né, da nação de Israel. O versículo 11 do capítulo 37, o próprio Senhor vai dizer, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. O significado desta visão, a gente já pode ver no versículo 11, o Senhor está apontando que é toda a casa de Israel, toda a nação que tinha sido tirado, né, ou na sua maioria, porque a gente também tem que entender que alguns mais simples e mais pobres ficaram, né, na província lá, não foram. Mas a gente vê aqui no chamado de Ezequiel, ou na palavra de Ezequiel, né, o Senhor dizendo que esses ossos, o significado dele, ou de quem se tratava, ele era a respeito de toda a nação de Israel. Na própria introdução da revista, no plano de aula, os nossos professores que têm a revista e podem estar acompanhando, né, vai dizer o seguinte, esta imagem traz uma mensagem de restauração nacional e espiritual do povo de Israel. Vai falar sobre essa restauração, mas o Senhor começa aqui nesta visão, mostrando para Ezequiel, que os ossos era toda a nação, ou toda a casa, no caso. Nesse caso, não é só o povo, seja sacerdotes, anciões, quem fazia parte da nação de Israel. E ele começa apresentando, dizendo que, como o senhor mencionou, eram ossos e estavam sequíssimos, então todos estavam mortos. Todos faziam parte desse pacote, né, dessa situação que se encontrava.
mas que o Senhor, ele iria trazer de volta à vida. A gente não vai mencionar aqui toda a visão, para não ser extenso nas nossas respostas aqui, né? Mas de fácil compreensão para os irmãos. Então essa visão, ele fala, né? Ele era o povo de Israel. Eu fiz algumas anotações, eu queria compartilhar com os irmãos, né? Aqui vai falar da restauração de Israel pós-cativeiro, no caso, né? E eu vinha conversando com o presbítero Davi acerca dessa restauração, porque ela tem uma aplicação para a nação que estava ali no cativeiro babilônico, mas também ela tem uma aplicação nos nossos dias atuais, né? Para aqueles que, quem sabe, se encontra em cativeiro, se encontra eu vou tirar essa palavra cativeiro, se encontra nesse processo de disciplina de Deus, né? Porque eu entendo o cativeiro babilônico como um processo de disciplina, de correção para a nação, para que ela pudesse reconhecer a Deus, os seus princípios. E eu lendo a revista, eu vi uma expressão aqui que me chamou a atenção, que esse cativeiro, ele serviu para quê? Para que o povo voltasse a dar crédito à palavra de Deus nos ensinos através de Moisés. Foi um dos princípios que foi restabelecido, né? Deixar toda a idolatria, voltar a dar atenção à palavra de Deus, né, nos 5 livros de Moisés, a dar crédito à palavra do Senhor. Essa restauração, ela menciona aqui no caso o povo, né, como um todo. A nação, quando fala a nível de nação, envolve a liderança, né, aqueles que estavam na frente. Embora a gente vai ver que quando o povo volta do cativeiro, o trabalhar de Deus, aqueles que vão estar no comando ou nas lideranças, a gente vê também aqui que depois desse pós-cativeiro, a gente sabe que, a gente não vai mencionar aqui, foi feito em 3 levas, né? Dá-se início o começo das sinagogas, né? Esse princípio de estabelecer núcleos, digamos assim, de ensino da palavra de Deus ou de aprimoramento da palavra do Senhor para aqueles que vão aprender para transmitir e aqueles que vão vir para conhecer a palavra de Deus, né? Vai falar também, o significado dele é um significado de restauração espiritual, é uma restauração moral, é uma restauração da identidade do povo, né? É uma restauração também que atingiria toda a liderança que viria a comandar essa nação, embora a gente sabe que é triste falar, mas a nação de Israel nunca mais se tornou uma nação soberana. Ali, ela nunca mais, até 1948, né, que a gente vai mencionar na sequência aqui. Mas ali, ela nunca voltou mais a ser uma nação soberana, né, digo assim, independente, né? Mas a gente sabe que Deus tem um propósito em tudo isso. Então, o significado maior desta visão é a restauração da casa de Israel, ou o começo da restauração da casa de Israel, né, dos seus princípios, valores, moral, de identidade, de ética, de liderança. Então, isso é algo que a gente tem que prestar atenção, porque tem uma aplicabilidade no tempo de Ezequiel e também nos nossos dias atuais. Interessante a colocação que você faz, pastor Fábio, e você usa uma palavra que é a nossa palavra-chave, né, nosso comentarista, que é restauração, né? Salmo de número 126 está relacionado a esse contexto, né? E ele vai dizer lá, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, depois eles vão dizer, restaura, Senhor, a nossa sorte, quer dizer, restaurar, né? Pegar aquilo que está ruim, estragado, e fazer com que ele torne a ser o que era, né? Isso é interessante. Presbítero Davi, nesse contexto que a gente está olhando, de vale de ossos secos, né? Ossos sequíssimos, dentro do que o pastor Fábio também já comentou, eu gostaria que você falasse sobre essas promessas de Deus. Tá bom. Eu quero falar sobre 2 aspectos dessas promessas, né? O primeiro, que a promessa de Deus é para todos, conforme promessas dadas a Abraão em Gênesis 12:3. Nós somos cordeiros com Cristo por Abraão também, que é a descendência, né? Porque lá diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas nós temos que entender que essa bênção, ela é condicional, né? Antes das palavras de bênçãos, ali falado em Levíticos, que vai de 26, para falar de Deuteronômio, fala bênçãos e maldições. Interessante que ali tem os advérbios de condições. Ele vai falar se, mas, porém, entretanto. Então sempre tem uma condição sobre essas bênçãos do Senhor.
Em Levítico 26, de 1 a 3, como eu já disse aqui, tem a confirmação das bênçãos, mas tem um porém, são condicional, se elas fossem cumpridas. Do versículo 1 de Levítico ao versículo 14, são 14 versículos que falam de bênção, uma listagem ampla de bênçãos, de proteção, de prosperidade, de multiplicação, né, de segurança, mas a partir do versículo 14 a seguir, né, fala sobre maldições. Se foi o caso de Israel, que abandonou o Senhor, nós temos aprendido isso desde o primeiro capítulo, né, dessa lição, que Deus trouxe Nabucodonosor para, como se fosse, o Senhor mesmo comenta, né, sobre o azorrague, o chicote, né, o castigo, né, a correção de Deus. Sobre todas essas questões de maldição, elas foram implicadas em Israel. Até o livro de Deuteronômio, para me antecipar aqui, no capítulo 28, se os irmãos atentarem para as palavras, versículos de maldição, podemos aprender assim, ao ponto que nós pensamos, mas será que é Deus agindo dessa maneira? Há um versículo que até me chamou a atenção, eu estava estudando à tarde, diz, a hora que você contratar uma mulher para o seu casamento, diz lá, né, na versão nova, versão atualizada, quem a possuirá é o seu vizinho. De tão terrível que eram as maldições se deixasse os caminhos do Senhor. Tá bom? O segundo aspecto é o aspecto das promessas sobre restauração. No verso 11, né, o povo ali que estava cativeiro, eles diziam o seguinte, se secaram os nossos ossos e pereceu nossa esperança, nós fomos cortados. A palavra cortado, ela tem, né, a expressão, o contexto de aniquilados. Como bem o pastor Fábio colocou, os ossos eles eram sequíssimos, dá a entender que fazia um tempo que eles estavam ali. Porque quando um corpo morre, o estado de decomposição demora 3, 4 dias para começar a se decompor. Mas o período é muito longo. E a Bíblia diz que eram ossos sequíssimos, não havia nem o óleo do tutano, tão seco que estava. A nação ela se encontrava desse jeito, tanto moralmente, como identidade nacional, porque eu ia até comentar no começo, agora me lembrei. Ezequiel, ele também tem, como atalaia, ele tem a função e a missão de restaurar a identidade de Israel. Aí chega essa parte do capítulo, né, 37, da restauração, que ele traz a ideia. Como o pastor bem colocou. Ela é escatológica. Tem uma teoria da escatologia que o já foi e o agora não é, ou agora é, já não vai acontecer, é mais ou menos assim a teoria. Para eles, aquele momento já aconteceu. Aquela questão física, como estrutura física de nação, em 1948, né? Só como espiritual, ainda não. Só vai ser lá no final da grande tribulação, da batalha da Magedon, como foi profetizado por Ezequiel, capítulo 12, né? Então, essas promessas, eles estavam aguardando? Não, eles já estavam pensando que como a nação havia aniquilado. Aí vem o Senhor no capítulo 12, dizendo, ó, calma, eu sou o Senhor, eu vos farei sair das suas sepulturas. Vocês já estavam sepultados, já estavam mortos, já estavam esquecidos. E vos trarei novamente para Israel. Encerrando, trazendo para aplicação nossa nos dias atuais, essa questão é muito... Eu estava falando com o pastor Fábio, vindo para cá, fazer o programa, essa lição é mais documental do que teológica, vamos dizer assim, né? Mas trazendo uma aplicação para nós, eu quero usar o livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 18, muito conhecido, como Deus ele é misericordioso para restaurar o nosso destino, a nossa sorte. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona ou deixa alcança a misericórdia. Oséias 6:1 diz, venham e voltamos para o Senhor, porque Ele nos destruiu, Ele nos despedaçou, mas Ele também irá nos curar. Ele nos feriu, mas vai sarar as nossas feridas. Deus tem misericórdia, como teve na nação de Israel. Apesar do cativeiro, apesar das disciplinas, Deus estava restaurando Israel. Que maravilha, né? É interessante pensar
nessa ideia, para quem está nos assistindo, você professor, você aluno, você amigo que está inscrito no nosso canal, sempre está assistindo aí, gosta dessa programação, e até você que pela primeira vez está assistindo, né? Tem pessoas, né, Pastor Fábio, Presbítero Davi, que às vezes está acessando pela primeira vez e você está numa situação espiritual mais ou menos alinhada com o cenário que nós estamos aqui, exatamente, né? Então há solução. Em Cristo ainda há uma solução de restauração, né? E Cristo pode fazer isso na sua vida. Então, olhe com carinho para o seu caminho, para o que você está fazendo, a forma que você está trilhando, delineando a sua vida, e repense, porque para Israel começa um processo de restauração, porém, o pastor Fábio já bem citou aqui, todo o caminho percorrido do livro de Ezequiel, né? Os juízos, os oráculos pesados, aí o extermínio da nação, nós vamos dar uma olhada no próximo bloco, pensando nisso daí. Então, queremos agora chamar um rápido intervalo comercial. Não saia daí, nós já retornaremos. Neste inverno, aqueça seu lar. Confira as ofertas para deixar a sua casa quentinha na estação mais gelada do ano. Piso laminado a partir de R$ 54,90 um metro quadrado com mão de obra. Piso vinílico Clique com manta EVA a partir de R$ 179,90 um metro quadrado com instalação. Solicite um orçamento. DDD 41 3534 4777. DS Pisos. Qualidade aos seus pés. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Escola Bíblica Dominical e hoje estudando a lição de número 10, onde nós estamos tratando da restauração nacional e espiritual de Israel. No primeiro tópico, nós falamos sobre o significado do Vale de Ossos Secos, pensamos na promessa, e nesse bloco agora, nesse tópico 2, nós vamos pensar sobre a dispersão dos judeus entre as nações. E essa diáspora ou dispersão, ela ocorreu em 605, né, quando o rei Nabucodonosor ele subordinou, né, o rei Jeoaquim aos babilônicos. Mas em 722 é isso, né? Isso, 722 no cativeiro assírio, né, na nação norte também, isso. Em Samaria tinha o seu... Azurbanipal. Exatamente, em Samaria eles ficavam, né? E eles foram também cativos e a nação norte foi extinta de uma vez. Nós vamos pensar depois sobre essa unificação, né? Mesmo com o fim do cativeiro, a gente tem que pensar isso por meio do decreto do rei Ciro, né? Deus usou ele, né, aquele rei da Pérsia, em 538 a.C., a maioria ou boa parte dos judeus não voltaram, né? Eles quiseram ficar lá na Babilônia, né? É interessante olhar para isso, né? Enquanto muitos sonhavam, né, em voltar para a pátria, mas tinha um povo que estava ali, que nasceram ali, quem sabe, e que enraizaram na Babilônia e ficaram mesmo. Porém, aculturaram aquele local, exato. Se ambientaram, tomaram forma, né, não quiseram voltar. Constituíram famílias ali. Né? Eu acho que negócios, né, e tudo mais, mas assim, a promessa era de volta, né? Tinha que voltar, né? E esse povo resolveu ficar ali. Pastor Fábio, esse renascimento, o fim da dispersão, né? A gente vai pensar. Eu gostaria que você falasse sobre esse renascimento de Israel. Pastor, eu estava pensando acerca dessa questão do renascimento. O escritor ele vai dizer dessas duas dispersões, né? Dessa diáspora, essa dispersão dos judeus ali. Mas se a gente for analisar, de 722 a 605, né? Quase 100 anos aí, né? Então, digamos que foi a primeira do cativeiro assírio, a segunda no cativeiro babilônico, né? E a terceira, vamos dizer assim, 70 ali depois de Cristo. Esse renascimento seria algo que aconteceria depois dessa tratativa de Deus com a nação, com o povo. Essa correção, esse processo de disciplina, gosto de usar assim, mais fácil de entender. Mas que nesse processo de disciplina ou de correção, dentro desse período, houvesse o restabelecimento dos princípios estabelecidos por ele, de obediência, de respeito, de reverência, né? Não acontecesse mais o que aconteceu, e foi mais grave, a gente percebe, quando nós estudamos a lição, acho que umas 2 ou 3 lições para trás, daquela situação que acontecia dentro do templo, né?
né, entendeu? As abominações do templo. Ali era mais claro e mais visível para a gente poder entender o que estava acontecendo e isso desagradava a Deus. Mas agora nós estamos falando de uma questão desse renascimento. Mas eu acho que esse renascimento, e a gente vê também que a nação, depois do cativeiro babilônico, ela volta em 3 etapas, se eu não estou enganado, né? Em três montantes de pessoas ali. Era algo que Deus queria fazer para restabelecer a sua comunhão com o seu povo. A gente vê que o templo, ele é novamente reconstruído, mas ele já não tem a glória do primeiro templo, né? A gente vê o templo de Jerusalém ali, que foi o último a ser destruído, ele já não tem a glória também, e a gente estuda pela palavra, a gente vai ver que quando Jesus fala que a glória do segundo templo, né, da segunda casa será maior do que a primeira, falando sobre o templo dele, né, esse templo, e hoje também a Bíblia nos fala que nós somos templos e morada do Espírito, esse renascimento, né, que menciona sobre a nação de Israel, depois da dispersão, não aconteceu como Deus queria, não porque Deus não quisesse que acontecesse, é que o povo, como foi mencionado, houve muita mistura, muitos ficaram lá, né? E foram poucos que trouxeram de volta, aqueles que trouxeram, a nação que voltou, trouxe de volta os princípios da moral, da ética, da observância à palavra de Deus, né? A gente vê que volta de novo ao povo ter reverência, mas esse renascimento não era algo que tivesse assim como fosse um remédio, você toma um remédio, né, cura e acabou. Não, ele tinha que ser constante a observância da palavra. Não só aqueles que voltaram, mas sobre a sua descendência, sobre os seus filhos, sobre, né, aqueles que viriam a nascer, e a gente vê que aí é restabelecido esse princípio essa questão das sinagogas, do ensino da palavra, e a gente vê que desde o começo a vontade de Deus é que a sua palavra fosse transmitida dentro das casas, dentro das famílias, né? Esse renascimento, até hoje nós estamos experimentando, e nós experimentamos dentro das nossas vidas, dentro da nossa igreja, mas eu estava mencionando com o presbítero Davi, essa questão de correção de Deus, e a gente vê que exatamente o que aconteceu com a nação de Israel está acontecendo hoje com a nossa nação, não vou falar nem de nação de fora, esse período de turbulência, de tanta dificuldade, mas mesmo assim Deus promete estar conosco diante dessas situações, se nós tão somente demos atenção à sua palavra, né? Voltarmos o nosso coração para Ele, observar, e é importante passar por esse processo que a nação passou. E o que me chamou a atenção, que o processo do cativeiro durou em cerca de 70 anos, mas a restauração do templo, do muro, durou mais de 100 anos, né? Por que foi mais longo? Porque o povo inteiro se envolveu, o povo inteiro estava junto, né? E dentro desse reconstrução dos muros, reconstrução do templo, Deus estava ensinando valores, princípios que tinham sido perdidos. Exatamente. Até porque eles tinham saudade disso, né? De retornar. Então, me fugiu agora o texto, mas parece que em certo momento eles estavam vasculhando lá pedaços acharam livros, né? Foram achados livros, né? O presbítero Davi pode localizar para nós. Esdras, né? Isso, Disso, né? Josias, Eles estavam assim, acharam partes do livro da lei, e aí eles vão ler e falam assim, olha, essa aqui é a lei do Senhor, olha que maravilhoso, e começa a ser ensinado de volta esses princípios, né? Coisa simples, mas que trazia a presença de Deus e a comunhão de Deus juntamente com o povo. Você vê, Deus não pedia muito, Deus pedia o quê? Obediência, observância, e além de tudo, Deus é o Deus que provia. Achou, Davi? Achei, segundo Crônicas 34, 8 a seguir, né? Quando Uquias acha o livro da lei no tempo em que Josias restaura o templo. Então, para você ver como a nação de Israel estava dispersa, que não conhecia o livro da lei, o Deus que servia, de tão longe que eles ficaram. Na linguagem dele, ele dizia assim, nossa, eu achei, isso aqui é a lei do Senhor, é a palavra de Deus. Né? Você vê que antes dele achar, ele já entendeu que era, e o ardor, o calor, o amor volta no seu coração. Nossa, é a palavra de Deus, gente. Isso aqui tem que ser respeitado, isso aqui tem que ser lido. Eles leem e começam a transmitir, né? E isso me chama a atenção. E tamanho era o desejo deles em ouvir aquilo, né? Eles estavam sedentos, né? Esse renascimento de Israel como nação, a gente vai ver que
E você fala, Israel só se tornou uma nação assim, uma nação soberana em 1947, né? Vai ser mencionado aí pelos pastores. Mas você vê que em toda a história Deus trabalhou para que não se perdesse isso, mas para que não se esquecessem de Deus pelo que ele havia feito, e a sua palavra sempre permaneceu com o povo, né? O problema é que a gente geralmente tem o costume de deixar de lado aquilo que realmente faz a diferença na nossa vida. E esse renascimento foi muito importante. E ele não parou, ele continua, né? Glória a Deus, né? Graças a Deus por isso. E você falou dos retornos, né? É interessante que foi uma leva. Neemias vai primeiro, depois é uma leva com Zorobabel, se não me falha a memória, e vai outra leva depois com Esdras. Né? Eles lideram. 3 né? períodos de retorno, né? Assim a forma, mas é louvável. O renascimento ele vem então de um encontro, né? De todo um contexto, mas parece que o encontro com a palavra. Você vê que Deus trabalhou em todo o processo de dispersão, de cuidado ali mesmo, né? Deus falou assim, ó, vocês estão aí na Babilônia, mas não deixem de casar, de gerar filhos, mas não esqueçam os meus princípios, sabe? Comprem, vendem, se abstenha da idolatria. Deus falou, né? Ficou um lá, me parece que foi Jeremias que ficou lá na região de Jerusalém, lá né, onde foi destruído o templo. Ficou no palácio, ficou Daniel, e no campo ficou Ezequias. O povo não ficou desprovido em nenhum lugar, né? Até aqueles que não foram levados. Não. Eles estavam bem amparados, né? E a gente está olhando para isso dentro dessa visão da dispersão do judeu entre as nações, né? A nossa lição ela traz o título A Restauração Nacional e Espiritual. Primeiramente, agora eu dirijo a pergunta ao presbítero Davi, essa primeira parte do título da lição sobre a restauração nacional. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa restauração nacional. Como eu disse no primeiro bloco, Ezequiel também teve a ideia, como profeta, de restaurar a identidade perdida patriótica, né? E ele fez muito bem isso. Deus usou ele poderosamente nessa questão, porque a nação estava morta. E eles não tinham mais identidade. Até comentamos, né, com o pastor estava falando, essa questão de ambientar aqueles que ficaram, né, na Babilônia, porque se ambientaram, eles não tinham mais a identidade judaica. Talvez eles tinham a tradição, mas não a identidade. Formataram ali, tomaram forma. Isso. Né? Hoje, até falando na questão de hoje, nós temos que cuidar isso. Nós temos que cuidar na igreja com isso, né? Trazer essas questões, não se conformar com esse mundo, com essas coisas, e trazer para dentro da igreja. Nós temos que cuidar. Até acho que Deus foi um pouco leve no cativeiro. Porque se você parar para analisar, eles não viveram presos, enjaulados, que nem o povo do Egito, né? Sim. Mas assim, você vê que mesmo assim Deus tratou com eles, Deus julgou, Deus fez o que tinha que fazer, mas eu acho até Deus foi um pouco leve com eles no cativeiro, né? O juízo light aí, então, podemos assim dizer. Não, o pastor Fábio usa uma expressão, que ele falou que sempre usa a questão do copo d'água, né? Que agora ele vê tudo como Deus, ele vê como Deus ele age de uma forma, de todas as formas que Deus age, mas mesmo na dificuldade, né? O pastor Fábio sempre fala isso, se tira uma lição. Apesar de eles estão sendo disciplinados, mas Deus também está agindo, nem fala, a forma pedagógica com eles. Eles não são tratados como escravos lá. Né? Para ver que a palavra escravos não tem. Né? Eles estão exilados, mas não os cativos, né? Tipo assim, o cativo ali vocês estão dentro dessa região, não pode sair, mas não estão escravos lá dentro. Eles não têm a ideia de que nem hoje na questão de escravo, de prisão, acorrentados. Eu até quero fazer uma correção aqui, porque o juízo light, né, alguém pode entender mal aí, né? É que o juízo de Deus sempre é pedagógico, né? E mesmo no juízo, mesmo na ação de Deus na tratativa, ele sempre está corrigindo, mas ele está trabalhando para melhorar a gente. É como se Deus falasse assim, eu vou tirar vocês da casa de vocês, eu vou levar você na casa de uma outra pessoa lá dentro, mas você não pode sair da casa, mas lá dentro eu vou te ensinar. Né? Não era escravos, que nem no Egito. Exatamente. Mas aqui, a questão da restauração, ela é simbólica, ela é metafórica. A visão que nós estamos estudando hoje, a questão panorâmica que ele tem, que Ezequiel tem, a questão panorâmica é o caos, é visão destrutiva, não tem como você ver uma visão daquela. Apesar de ser em espírito, né? Devia ser aterrorizadora a visão que ele tem. Mas mesmo assim, né? Deus usa ele poderosamente para restaurar a identidade.
perdida. Então, o senhor falou sobre os Salmos, Salmo 126. 126, né? Eu me lembrei agora, não me recordo qual que é quando nós retornamos do cativeiro, estavam como os que sonham. Porque eles esperavam, acho que é 124. É o 126 mesmo. É o 126 mesmo? Uhum. Então, eles estavam aguardando aquilo, é como se fosse algo sobrenatural, e foi sobrenatural para eles, né? Falando sobre essas questões das duas diásporas, né? Mas na realidade são 3 diásporas, não foi colocado aqui. Alguns estudiosos colocam a diáspora de Azurbanipal, Sírio e Babilônia como um só, né? Mas são 3, bem colocado aqui pelos pastores, tá? Na Babilônia em 597, e por Nabucodonosor, e no ano 70, né? Por o general imperador Tito, quando ele invade Jerusalém, depois de 3 anos cercada também, e ele destrói o templo e não fica pedra sobre pedra, apenas aquele pedaço que tem hoje em Jerusalém, que é o Muro das Lamentações, né? Então, só aquela parte. Essa restauração, eu quero usar o livro aqui da lição, porque está bem explicado. Essa lição, como eu fui comentando, ela é mais documental, né? Ela mesma se explica. Aqui, essa profecia teve início no dia 27, né, do 11 de 1947, na primeira reunião das Nações Unidas, presidida por Oswaldo Aranha. E seu cumprimento, até o pastor Fábio falou da data aqui, foi no dia 14 de maio de 1948, quando, aí então, se publicou o primeiro Diário Oficial Israelense, e também da saída das tropas inglesas daquele território, aí quando a nação de Israel se torna nação soberana sobre o seu território. Então essa restauração, ela se deu em 1947, com o seu cumprimento, né, seu fechamento em 1948. Restauração, nesse caso, nacional. Física nacional. Porque a restauração espiritual, aí foi um consenso que eu não encontrei em muitos autores, mas, no meu ponto de vista, que ela se dá somente lá em Zacarias 12:1, se não faz memória, no final da Batalha do Armagedon, quando eles vão reconhecer o Messias, que é Jesus, né, o Senhor como Messias. Que eles esperavam quando Cristo veio a essa terra, né, nasceu da Virgem Maria, daquele processo, né, inicial, já esperava ali que viesse um libertador, né? Uhum. Mas eles estão esperando, então, lá na batalha, quando Jesus vier como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a igreja triunfal, que somos nós, né? Glória a Jesus por isso, né? Amém. Nós vamos estar acompanhando esse evento, mas de uma outra ótica, né? Vamos pensar assim, né? Então é interessante olhar para esse princípio, essas restaurações, esses pontos, né? É muito bom esse comentário de vocês, porque vai clareando a ideia, e mais uma vez eu recomendo você, anote, leve para a sala de aula recursos, né? Nós aqui procuramos sempre ter na mesa aqui Bíblia aberta, revista, anotações, livro de apoio. Nós estamos orientando, tivemos em eventos aí de trabalho de escola dominical a nível de campo aqui, estamos orientando os irmãos a buscar esse livro. Empresta ele aqui, pastor Fábio, por favor. Alcance ele aqui, ó. Esse é o livro de apoio do professor. Você, professor, você que gosta de estudar a lição da escola bíblica dominical, tem esse livro. Investimento trimestral, R$30 por um livro, que R$10 por mês, eu vou até parar de fazer contas, senão daqui a pouco nós entramos em migalhas aqui, né? Mas é barato demais para o conteúdo que se tem para você dar uma aula, não só a esse livro, bem como outros recursos, né? Então nós falamos então sobre essa restauração, né? Tratamos, né, sobre a restauração, sobre a dispersão. Nós vamos agora chamar mais um intervalo comercial, bem rapidinho, não saia daí, nós já voltamos. Chega de sonhar, o seu carro novo está aqui na Amorim Motors. Nós temos o melhor estoque de São José dos Pinhais, veículos novos, seminovos e utilitários com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Rua Visconde do Rio Branco 2657, centro de São José dos Pinhais. Telefone 30580333. Passe sua ficha pelo nosso WhatsApp 999863752. Amorim Motors.
Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 10, né? Nós estamos nessa tratativa da restauração nacional e espiritual de Israel, baseado no capítulo de número 37 do mesmo livro do profeta Ezequiel, né? E já estudamos os 2 blocos anteriores e agora nós vamos para o terceiro e último bloco sobre o milagre do século 21, né? Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra, né? Desde a chamada, né? Quando você cita lá no início a promessa a Abraão, né? Desde lá vem essa promessa, essa testemunha, né? Ele foi restaurado nacionalmente, já foi citado no bloco anterior, né? Conforme o versículo 8, a parte B do versículo 8, eu até quero ler essa parte B do versículo 8 aqui. E eles se cobriram, né? Está lá, olhei todo o versículo, né? Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram carne e eles cobriram de pele, mas não havia neles espírito, né? Vai ser um assunto aí interessante a gente falar daqui a pouquinho, né? Então não havia neles o espírito, havia carne, havia o tendão, os nervos, toda a estrutura estava feita, né? Naquele esqueleto, porém não havia espírito. Eu vou dirigir agora, pergunta ao presbítero Davi, para você falar sobre esse status de Jerusalém entre as nações. Primeiro vamos falar sobre o versículo 8. Ok. Eu estava em off conversando aqui. É bom o professor frisar aqui que a palavra diz que não havia neles o Espírito. O Espírito aqui está em letra minúscula, apesar que no hebraico está Ruach também, que é mesmo usado para o Espírito de Deus. Só que, quando se fala em Espírito de Deus, fala Ruach Adonai, que está acompanhando o Espírito, que é o Espírito de Deus. Mas aqui é o Espírito, né, nós falamos com os pastores aqui, pode ser o Espírito do homem, o Espírito patriótico que tinha sido perdido. Essa questão, esse Espírito, né, que estava nos 4 cantos, todos esses povos convergindo novamente para Jerusalém, porque o Espírito de Deus, ele só vai estar na nação de Israel no versículo 14, que ele diz, e porei sobre vós, aí sim ele fala, o meu Espírito, Ruach Adonai, e vivereis. Porque até então esse Espírito aqui, eles tinham ossos, eles tinham nervos, até é interessante que se você, professor, buscar no livro de apoio, ele vai falar sobre isso, sobre essas seções dos ossos, que era a estrutura principal, que era o estrutura principal do corpo, mas a estrutura principal, as tradições, a lei. Ele vai falar sobre os nervos, que eram os políticos agora, essas celebridades judaicas, esses políticos nacionais e internacionais. Ele vai falar sobre a carne, que é a proteção dos ossos, proteção dos órgãos internos, né? Que hoje a nação de Israel é um dos maiores exércitos bélicos do mundo. Ela é pequena, mas ela é comparável às nações, grandes nações, como os Estados Unidos, a Rússia. Tanta tecnologia, né, que eles sempre estão na frente, sempre estão na vanguarda em questão tecnológica, né? Essa questão desse status, né, esse poderio, a nação de Israel, eles sempre surgiram dentre eles, né, homens e mulheres, celebridades, né? Albert Einstein com a teoria da relatividade cósmica, né? Eu até coloquei aqui que Sigmund Freud, ele era, né, filhos de judeu, e ele é considerado o pai da psicanálise. Então tem pessoas muito importantes dentro. Então todas as nações, isso falando secularmente, tá? Secularmente, mas nós vemos espiritualmente, nós vamos ver que ele é o relógio escatológico de Deus. Toda a igreja, toda essa questão, essa espera, né, do Senhor está também voltada, os olhos estão voltados para Israel, porque ele é o nosso relógio escatológico, né? Então Israel ele tem um valor muito importante no cenário mundial, sim, sem dúvida alguma, né? Há uma ideia, eu estava lendo um material, um artigo recente, né, que eles falam que olha-se muito para o urso, que é a Rússia, né, para a águia, que é os Estados Unidos, tem outro animal aí também, a China, o dragão, né? O dragão. Mas a igreja do Senhor, ela tem que olhar, isso é espiritualmente, simbolicamente falando, né, tem que olhar para Israel, né, que é a figueira. A figueira. E ele é um relógio escatológico, né? Interessante, pastor Fábio, o presbítero Davi citou no tópico anterior, no bloco anterior, sobre a restauração nacional, né?
Agora eu gostaria que você falasse sobre a restauração espiritual. Já foi pincelada alguma coisa aqui, falando lá da batalha no final, né? Porém, além dessa batalha, dessa restauração espiritual, pastor Fábio, eu gostaria que você aplicasse também, ou melhor, como poderíamos aplicar para a igreja dos nossos dias esses pontos aqui? Então vamos lá, vamos pegar aqui um versículo que está no livro de Zacarias, até mencionado aqui pelo autor da revista. Eu queria só lembrar aos nossos amados irmãos, professores e superintendentes, que a pedido do nosso pastor-presidente, pastor Evalcir, nós estamos sempre abordando diretamente o conteúdo da revista, para ser o mais claro possível, né? E que possa realmente essa aula servir de apoio para os professores, né? Para aqueles que estão acompanhando, né, o programa e querem usar isso mesmo. Nós estamos dentro do tema e você possa usar na sua sala de aula. Então a gente está fazendo isso de uma maneira bem clara e bem sucinta. Zacarias, no capítulo 12, versículo 10, a epígrafe do texto do capítulo 12 vai dizer assim: a destruição dos inimigos do povo de Deus, o arrependimento e a purificação de Israel. Está falando diretamente à nação de Israel, né? Hoje nós vamos tirar a palavra nação, igreja do Senhor. Deus tem uma tratativa conosco, mas Deus também tem uma tratativa direta com Israel, né? E a gente não pode se esquecer disso. É lógico, a Bíblia diz: Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então a salvação se estendeu. Hoje nós somos igreja, mas no dia do julgamento, ou naquele dia, né, haverá uma tratativa com a nação de Israel, diretamente com o povo. E hoje nós temos judeus que são cristãos e temos os judeus que são ortodoxos, aqueles que não reconhecem Cristo, mas como um profeta, não como um filho de Deus. Então é uma diferença que a gente precisa entender, né? No capítulo 12, versículo 10, vai dizer assim: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Aqui o espírito diferente está em letra maiúscula. Aqui é o espírito de Deus, né? Derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, e quem transpassaram e o prantearam como quem pranteia por unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. A gente aqui sabe e entende que essa restauração de Israel, né, é de suma importância. Trazendo na aplicação para os nossos dias atuais, como igreja, o que acontece? Uma pessoa está servindo a Deus e por um motivo ou outro ele peca. Lógico, né? E Deus fala aí de várias maneiras. Deus nos revela, ou a pessoa confessa o seu pecado. Ela entra naquele processo que a gente chama um processo de disciplina. O processo de disciplina não é um processo de largar, pelo contrário, é um processo onde nós damos mais atenção pelaquela vida, trazendo ela para Cristo. Não somos nós, pastores, que perdoamos o seu pecado, mas pelo contrário, dentro da visão de Deus, da palavra de Deus, nós levamos ela mais perto do Senhor, para que ela venha entender a gravidade do seu pecado, da sua falha, para que no seu coração gere um arrependimento sincero, para que ela confesse diante de Deus. E esse processo de disciplina, esse processo de restauração, ele precisa acontecer, mas ele começa pelo arrependimento, né? Reconhecendo os seus erros, as suas falhas. E quando a pessoa entra nesse estágio de restauração, ou de início de restauração, ela, pelo contrário, ao invés de se distanciar de Deus, ela se aproxima mais do Senhor, né? E Deus vai falando, Deus vai convencendo ela do pecado, da justiça, do juízo. Ela se aproxima, ela confessa. E nós, como pastores e dirigentes, eu estou trazendo a nível de igreja, né? O que a gente faz? A gente abraça. Não é que a gente encobre o pecado dela, não. Nós não podemos largar fora uma pessoa dessa. Como Deus também não largou a nação de Israel. Pelo contrário, Deus abraçou eles, mas eles não deixaram de passar pelo processo de disciplina, de correção, para que lá no final aconteça o quê? Possa realmente voltar a estar em nós esse espírito de graça, de arrependimento, de perdão, né? Para que a nação venha reconhecer e novamente a gente possa estar... não sei se essa é a palavra correta, mas possa estar apto e pronto para que as bênçãos de Deus voltem a estar em nós,
né, e se realizar através de nós, porque a gente possa novamente ter acesso diante de Deus. Porque o pecado afasta o homem de Deus. Né? O pecado automaticamente, quando nós pecamos e erramos, isso não é para quem é membro, não, é para todos, né? Presidentes, presbíteros, pastores, evangelistas, não. Se você automaticamente você peca, você age erroneamente diante de Deus, e o pecado é uma blasfêmia contra Deus, o pecado literalmente nós ferimos a santidade de Deus, isso nos afasta. Mas o processo de restauração, ele chegou para a nação de Israel, né? Ele chegou o princípio de processo. Eu não creio que ele se findou lá, né? A restauração continua. E ela vai se findar o quê? Naquele dia onde a nação vai... esse era o Messias. Nós rejeitamos ele. Né? Nós rejeitamos, nós não entendemos. Né? Então tem um trabalhar de Deus. É uma lição, é um conteúdo para uma próxima aula, mas esse princípio de restauração espiritual, ele é importante também atualmente para nós como igreja, para nós entendermos e a gente saber identificar, né, aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus, e a gente não perder a salvação, porque perde a salvação. Se você viver no erro, achando que Deus, na última hora, por você ser bonzinho, não, Deus precisa ver um coração arrependido mesmo para que a graça de Deus entre em nós. Nós até trabalhamos no trimestre anterior sobre a banalização da graça, né? Tem gente achando aí que, por ser a dispensação da graça, ele pode ficar fazendo toda a sorte de usar um termo que o pastor Silas usa emprestado, besterol aí que ele queira fazer, né? E não, vai haver uma tratativa, né? Existe a teoria do pregado hoje, né? Já foi comentado aqui sobre a hipergraça. Como claro que a graça ela supre, né? Ela cobre multidões de pecados, mas nem por causa disso a gente vai ficar pisando na graça. Exato. Né? Como também tem a hipograça, que a graça é dependência de algo a mais para que o homem seja salvo. Então nós temos que cuidar bem disso. Né? Jesus foi suficiente, é suficiente e será suficiente. Né? O que ele fez no Calvário não precisa de dar a crescer e nem não podemos tirar, não precisa crescer nada. Né? Então hoje a você que está nos assistindo, nós estudamos aí a 10ª lição, né? Com o comentarista pastor Fábio, presbítero Davi, e pensamos, e eu anotei algo aqui que achei interessante, que a restauração de Israel é a prova da fidelidade de Deus e da veracidade da palavra, né? Não altera, né? Quer dizer, Deus é fiel, mesmo em toda essa situação, aquele cenário, a gente vem estudando, vem vendo os juízos, a mão pesada de Deus sobre a nação, mas a gente percebe que a fidelidade dele e a veracidade do cumprimento da palavra não muda. A conclusão da nossa lição, nela mesmo, eu achei interessante que tem uma colocação muito pertinente, que ela diz assim, ó, nem mesmo as duas diásporas, ou as duas dispersões dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. A você que está nos assistindo, quem sabe você está preocupado com alguma situação, pensando, cabisbaixo, pensando até em desistir, mas lembre-se, a fidelidade de Deus, a veracidade da palavra, e nada pode neutralizar as promessas de Deus, a não ser que eu não queira, né, pastores aqui. A não ser que eu rejeite, eu não quero a promessa e a situação, mas da parte de Deus está de pé ainda, tá? Muito obrigado, pastor Fábio, Deus te abençoe. Obrigado, presbítero Davi, Deus te abençoe em nome de Jesus. Presbítero Davi, ao término aqui das considerações, estará nos despedindo aí, nos abençoando com uma oração maravilhosa hoje, tá? Nós queremos louvar a Jesus pela tua vida, que acompanhou essa programação, que tem se inscrevido no canal, tem compartilhado. Nós celebramos o nome de Jesus e convidamos você para a 11ª lição do 4º trimestre, que nós vamos tratar sobre a visão do templo e o milênio, uma lição maravilhosa de trabalhar. E você que está assistindo pela primeira vez através da TV Meu Amigo, você pode acessar através do YouTube Escola Bíblica Dominical SJP, pelo Facebook, pastor Fábio, EBD SJP, né? Isso, o Facebook é o mesmo do YouTube. Escola Bíblica Dominical SJP. E o Instagram é EBD_IADMSJP. Olha aí que bem, se inscreva, compartilhe, acesse, divulgue, nos ajude aqui através do canal da TV Mão Amiga. Se inscreva no canal, porque é muito importante para nós, né? Exato. Se inscrever, deixar um like lá, um comentário, isso nos ajuda muito. Sim, né? Com certeza. A gente tem ficado feliz com os comentários que a gente tem visto, com você que tem assistido. Porém, é sempre bom divulgar, né? Aqui pela TV Mão Amiga, terça, quinta e sábado, das 15 às 16 horas, você assiste essa programação também.
Então, eu quero agora convidar o presbítero irmão Davi para fazer essa oração em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, diante da sua presença estamos agradecidos por mais um programa de poder, Senhor, aprender da tua palavra. Neste momento, Senhor, estamos intercedendo pela nação de Israel, Senhor, porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, e é bem-aventurado aquele que ora e pede paz sobre Israel. Abençoa nossos professores, abençoa os nossos alunos, Senhor, os superintendentes do nosso campo, nosso pastor-presidente, o professor Evalcir, o professor Fábio, que está na frente desse trabalho, e todos aqueles, Senhor, que amam, Senhor, a escola bíblica dominical, amam a tua palavra. Assim nós pedimos em oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se em todo momento, a Bíblia é a resposta.